Continuando da página 70, né? Comentário de João. Sendo assim, a cláusula me taumazete touto é completa em si mesma. E em nossas versões é seguida apropriadamente por uma vírgula. A cláusula oti, que se segue a vírgula, declara razão para a proibição imediatamente precedente. A tradução apropriada, consequentemente, a porquê. 3,19, aqui Crisóstomo e outros entendem oti em seu sentido causal, entretanto a comparação com outras passagens similares, 1 João 5 e 5,9, demonstra imediatamente que oti é usado de forma epesegética. Tá? Epesegética. Nunca vi epesegese, mas está aqui, é a primeira vez. Epesegética, não sei se é um erro de português, depois eu vou procurar isso. Ou seja, para introduzir uma cláusula que está em oposição a um substantivo precedente e o explica. Dessa forma, 1 João 5,14 só pode ser traduzido assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que não porque, entre parênteses, não porque, se pedirmos alguma coisa, o não porque fecha parênteses, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No formato 3,19 é exatamente similar. E oti deve ser traduzido como que? – 435b. Aqui tanto que como porque fazem sentido. Apesar disso, o contexto do verso 35a parece indicar que Jesus não deseja dizer examinem os campos porque estão brancos, mas sim fixem seus olhos na brancura destes campos, em contraste com campos naturais. Aqui temos um verbo de visão com um objeto direto e uma cláusula objeto. 8.22. Em passagens como essa e 11:47 há uma elipse. Assim, a questão inteira pode ser parafraseada da seguinte forma: então diziam os judeus, terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Disseram isso porque, ou visto que oti, ele tinha dito, para onde eu vou, vocês não podem ir. 14.2. Aqui oti, no sentido de porque é possível e até provável, como demonstramos em nossa explicação desta passagem. Discordamos dos expositores que insistem em um oti declarativo, como se o sentido causal estivesse totalmente fora de questão. Quando o oti é interpretado como declarativo, há duas possibilidades. Letra A, se assim não fosse, ou seja, se não houvesse muitas moradas na casa de meu pai, eu lhes teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Esta explicação faz Jesus dizer que se não houvesse mansões predestinadas no céu para os filhos de Deus, ele iria tomar os passos necessários para alterar esta situação, e que neste caso ele teria informado seus discípulos sobre seus planos a respeito disso. Porém, certamente esta interpretação é impossível. Jesus e o Pai não estão em conflito no Evangelho de João. Letra B. Se assim não fosse, eu lhes teria dito que vou preparar um lugar para vocês? Obviamente isso é possível e muito melhor que a opção dada. Não obstante, questiona-se quando Jesus disse isso aos seus discípulos, a saber que ia preparar lugar para eles, deve-se considerar a possibilidade de que tenha havido um ensino tão importante sem registro preservado no Evangelho, mas a probabilidade não é grande. Basicamente, não há muita diferença entre a opção B, oti, que em uma questão, e a posição de que oti deve ser considerado como causal. Dois fatos muito importantes são ensinados
especificamente especificamente ou pelo menos implicitamente nestas opções. Letra A. Na casa do meu pai há um lugar suficiente para todos os seus filhos. Letra B. Um dos propósitos da ascensão de Cristo ao céu foi para que ele deixasse tudo preparado quanto ao lugar de habitação dos eleitos. E aí toma ali tabelas, tabela 1, 2, causal, declarativo, recitativo, e aí toma ali tabelas, né? E quando acaba a tabela tem mais um pouquinho de texto aqui. Depois das tabelas, a página, ele continua falando a influência do aramaico sobre o grego do quarto evangelho. É provavelmente melhor evitar posições extremadas quanto à possível influência do aramaico sobre o grego do quarto evangelho. Por um lado, parece óbvio que um livro composto em Éfeso, para aqueles que viviam em Éfeso e vizinhanças, um evangelho concebido para ser lido por cristãos de fala grega dentre os gentios, deve ter sido escrito em grego. Porém, como seu autor era um judeu cuja língua nativa era o aramaico, e como as fontes primárias deste evangelho devem ter sido aramaicas, parece ser também óbvio que suas peculiaridades linguísticas devem ser consideradas como aramaísmos, ou pelo menos como semitismos. É verdade que se pode encontrar paralelos em epíteto ou nos papiros ou em ambos para estas construções características. Contudo, acham-se muitas destas peculiaridades, algumas com alta frequência, ocorrendo juntas no espaço relativamente pequeno de um evangelho. Adicionalmente, sabe-se que o autor e a pessoa de quem o autor reproduz os discursos eram judeus falantes de aramaico. Neste caso, permanece a questão: se sob estas circunstâncias não seria melhor reconhecer a língua aramaica como uma influência formativa que contribuiu para determinar o grego encontrado aqui. Assim, identifica-se em João emprego de palavras em aramaico, paralelismos constantes e recorrentes, em geral quiasmos, sujeitos suspensos, expressões características como respondeu e disse, frequente na seção aramaica do livro de Daniel, cai no sentido de mas ou e ainda, cláusulas coordenadas em vez de subordinadas, para táxi em vez de hipotáxi, e uso abundante e redundante, entre parênteses, coloca um redundante aqui, de pronomes e presente histórico. Tudo isso parece completamente natural quando é encontrado um livro escrito por um autor com nome e alma judaicos. Tema e divisões. O tema é dado em 20:31, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Há uma divisão clara no final do capítulo 12. Cristo se afasta das multidões e retrai ao círculo íntimo de seus discípulos. Podem-se apresentar bons argumentos para diversas subdivisões em cada uma destas duas partes principais. Preferimos as seguintes. Os primeiros 6 capítulos formam uma grande unidade. Eles proclamam o glorioso Filho de Deus que se encarnou e o mostram se revelando a círculos cada vez mais amplos até ser rejeitado. Primeiro na Judéia, 5, depois na Galiléia, 6. Estes capítulos após o prólogo, do 1 ao 18, cobrem diversos grandes eventos, discursos que pertencem a um período de aproximadamente 2 anos
e 4 meses, ou seja, de dezembro do ano 26 à Páscoa do ano 29. Segue-se um período de meio ano. O ministério do retiro da Páscoa até a festa dos tabernáculos, sobre o qual João se cala. Os capítulos 7 a 10 formam uma unidade. Registram eventos e discursos que ocorreram durante o período de outubro a dezembro do ano 29, da festa dos tabernáculos até a festa da dedicação. A conclusão do capítulo 10 indica que temos, de novo aqui, uma divisão natural. Veja 10, do 40 ao 42. Esta subdivisão descreve o Filho de Deus fazendo seu apelo compassivo aos pecadores e ao mesmo tempo repreendendo seus inimigos, cujo ódio e sinistra determinação quanto a ele crescem gradualmente. Os capítulos 11 e 12 constituem a terceira subdivisão, a última da primeira parte. Aqui o verbo é apresentado se revelando claramente em 2 poderosos atos: a ressurreição de Lázaro e a entrada triunfal em Jerusalém. Esta seção nos leva até o início da semana da paixão, como já indicamos, o parágrafo final do capítulo 12. Veja especialmente o verso 37, forma uma conclusão natural para toda esta primeira divisão do quarto evangelho. A segunda parte, capítulos 13 a 21, divide-se prontamente em 4 subdivisões. O capítulo 13 se destaca à parte, embora forme uma introdução natural para os discursos do cenáculo, contudo, diferentemente dos capítulos 14 a 17 aqui, no capítulo 13, temos material narrativo. Há ação intercalada com conversas dramáticas. Vemos o mestre e seus discípulos na ceia. Ele proclama e ilustra seu novo mandamento de que devem amar uns aos outros como ele os amou. O relato sobre a negação de Pedro, apresentado nos versos finais deste capítulo, 13, 36 e 38, a predição, continua depois em 18, 15, 18 e 25, 27, o cumprimento da predição. Entre a predição e seu cumprimento se situa o bloco dos capítulos 14 a 17. Os capítulos 14 a 17 claramente devem ficar juntos. Eles contêm os discursos da ceia e a oração sacerdotal. O Senhor compassivamente instrui seus discípulos e em sua oração entrega ao cuidado de seu Pai a si mesmo e a eles e aqueles que viriam a crer por meio da palavra deles. Nos capítulos 18 e 19, o Cristo é descrito no ato de morrer como substituto por seu povo. É evidente, obviamente, que esta seção também forma uma unidade. A subdivisão final engloba os capítulos 20 e 21, a ressurreição e as aparições. Assim, dividimos o quarto evangelho em 2 partes principais e 7 subdivisões, 3 na primeira parte e 4 na segunda. Não reivindicamos maior mérito para este esboço, além de que ele é natural, como foi indicado, e fácil de memorizar. Apesar disso, é interessante notar que o apóstolo João, o autor do quarto evangelho e do Apocalipse, ama esse tipo de arranjo. No Apocalipse, às vezes, ele também divide seus 7 em 2 grupos, colocando 3 unidades no primeiro e 4 no segundo, ou vice-versa. Veja nosso livro Moritan Conqueros, Grand Rapids, 1952, página 30 e 75. De fato, o livro de Apocalipse também se divide exatamente da mesma maneira, observe o paralelo. Evangelho de João, Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Livro de Apocalipse, a vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás e seus ajudantes. Número 1, durante o seu ministério público, número 1 de Apocalipse, a batalha na terra. Letra A aqui é revelando-se a círculos cada vez mais amplos, rejeitado.
Letra A, Cristo no meio de 7 candeeiros de ouro. Letra B, letra B de João, fazendo seu apelo compassivo aos pecadores, resistido amargamente. Letra B de Apocalipse, o livro de 7 selos. Letra C de João, manifestando-se como o Messias com 2 atos poderosos, repelido. Letra C, as 7 trombetas de juízo. Número 2 de João, durante seu ministério particular. Número 2 do contexto de Apocalipse, o contexto espiritual mais profundo. Letra A de João, proclamando e ilustrando seu novo mandamento. Letra A do livro de Apocalipse, a mulher e o menino perseguidos pelo dragão e seus ajudantes. Letra B do Evangelho de João, instruindo compassivamente seus discípulos e recomendando-os ao cuidado do Pai. Letra B de Apocalipse, as 7 taças da ira. Letra C do Evangelho de João, morrendo como substituto por seu povo. Letra C de Apocalipse, a queda da grande prostituta e das bestas. Letra D de João, triunfo gloriosamente. Letra B de Apocalipse, o juízo sobre o dragão, seguido da nova terra e céus. Para este esboço, ver Moritan com Queiroz, páginas 22 e 21. Cita até a referência. O plano do Evangelho de João é de fato bonito. O arranjo é maravilhoso. Vemos o Verbo em sua glória pré-encarnada, para que possamos apreciar seu amor condescendente ao vir à terra salvar os pecadores. Em seu ministério terreno, ele se revela a círculos cada vez mais amplos, mas é rejeitado tanto na Judeia quanto na Galileia. Apesar disso, ele não destrói imediatamente os que o rejeitam, mas em vez disso faz seu apelo compassivo aos pecadores para que o aceitem pela fé. Enquanto isso, a posição se transforma em resistência ativa e amarga. Com 2 atos poderosos, ele agora se manifesta claramente como o Messias. Porém, embora os gregos o busquem, os judeus que viram tão claras provas de seu caráter, amor e poder o repelem. Assim, ele se volta para o círculo íntimo, compassivamente os instrui no cenáculo e pouco antes do seu sofrimento final e morte. Ele os recomenda ao cuidado do Pai. Em sua própria morte, ele vence o mundo e por meio de sua por meio de sua ressurreição, revela o sentido da cruz. E agora vai o comentário do livro do João, né? Aqui vai começar o comentário. E aqui começa o comentário, então. Dankeschön. Thank you.